cumprimento de promessas. Fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram a ser libertados, para poderem alcançar algo superior à ressurreição. Outros enfrentaram zombaria, açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos estes receberam bom testemunho por causa da sua fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco eles fossem aperfeiçoados. Preste atenção aqui. Deus tremendo. Por que será que algumas pessoas que comprovadamente demonstram ter uma fé genuína são bem-sucedidas, e outras igualmente fiéis padecem com muitas tribulações? Esta é a pergunta que certamente só Deus poderá responder, mas que nós vamos meditar na sua palavra e ouvir a voz do seu Espírito. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, a tua palavra diz que as coisas reveladas são para nós e as encobertas são do Senhor. Que as coisas encobertas pertencem a Ti e as reveladas a nós. Pai, nós sabemos que diante desta vida há tantas coisas estranhas, complexas, que muitas vezes deixam a gente de cabelo em pé, perplexos, duvidosos, sem saber o que dizer, o que pensar e o que responder. Mas nós somos tão pequenos, Senhor, tão finitos para compreender o universo e os mistérios de todas as coisas. Mas nós cremos que Tu, ó Senhor, bem o sabes. Nós cremos que em Tuas mãos está todo o poder, em Ti está toda a sabedoria. Por isso, neste lugar, nós prestamos culto a Ti. E muitas vezes, Senhor, mesmo sem entender, continuamos a caminhar, porque cremos que mesmo que não estejamos vendo,
e nem entendendo, o Senhor é aquele que está agindo. Glória a Deus. Senhor, a Deus. Nesta noite, usa a tua palavra e que o teu Espírito revele a nós as coisas que são para nós, Senhor. Sim, Jesus. Em nome de Jesus, Glória a teu Senhor. assiste os seus filhos nesta hora com poder e com graça. Porque em nome de Jesus nós repreendemos toda a força do mal, para que a tua palavra venha a ser revelada. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. A igreja pode se assentar. Graças a Deus, queridos. Nós estamos aqui diante do capítulo da fé de Hebreus e acabamos de fazer uma leitura a partir do versículo 32, e esta leitura basicamente divide dois blocos de pessoas. Um grupo dessas pessoas, aonde estão Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel, são pessoas que conquistaram reinos, praticaram justiça, alcançaram o cumprimento da promessa, fecharam a boca de leão, apagaram pelo poder do fogo e escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças e tornaram-se poderosos na batalha, colocando em fuga exércitos inimigos. Que coisa tremenda, né? Quando um homem, quando uma mulher é de veras abençoado e agraciado por Deus para ver, para viver e para ser instrumento de milagres, de feitos sobrenaturais. Como foi dito aqui, você olha para um lado e às vezes não vê nada, está tudo fechado, não há saída, e de repente Deus faz um milagre e abre uma porta e coloca uma porta naquele lugar que não existia. Não existia. Um milagre. Milagres aonde a medicina chega e diz: não há mais jeito aqui, não há mais solução, não há o que fazer, já fizemos todos os tratamentos, já damos todos os remédios, já fizemos todas as cirurgias, e o nosso diagnóstico é que não há mais solução. E de repente Deus vem e faz um milagre e cura aquela enfermidade e toca naquela ferida com poder e com uma graça irresistível. Aquele órgão que não funcionava mais começa a funcionar outra vez. Quando Deus te dá uma experiência de você despretensiosamente ir fazer uma visita e a pessoa passando uma necessidade pede para você orar, e você, naquela humildade, naquele temor, ora, e passado alguns dias a pessoa entra em contato com você dizendo: glória a Deus, Deus ouviu a oração que você fez na minha casa e aquela situação foi mudada. Irmão, irmã, que coisa tremenda é isso. E só Deus pode realizar essas coisas. Não é algo humano, não é algo que pode ser controlado pelo braço da carne. Eu posso orar, você pode orar, mas só Deus faz milagre.
Ele faz milagres. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Ele Deus. faz Glória a milagre. Deus. Glória a Deus. Ele faz milagre, igreja. Ele faz milagre. E não apenas fez milagres no passado, mas faz milagre hoje, aqui e agora. Graças te damos, Jesus. Deus maravilhoso, graças a Deus. Isso deve colocar uma fé, uma esperança no nosso coração. Quando você olhar para uma porta fechada, quando você olhar para uma sentença de fim, de condenação, de morte, você ainda pode olhar para o céu e dizer: aquele que dá a última palavra ainda não se pronunciou. Aquele que dá a última palavra ainda não se pronunciou. Então, ainda há esperança. Ainda há esperança, porque o nome dele é Jesus. E mesmo tendo chegado ao túmulo de Lázaro, depois de 4 dias que ele havia sido sepultado, o Senhor Jesus disse: Lázaro, vem para fora. Até mesmo pessoas e áreas da vida que podem ser consideradas mortas, o Senhor Jesus tem poder de ressuscitar. Ele é a ressurreição. Ele é a vida. Ninguém pode controlar isso. Ninguém pode dizer quando Ele vai fazer, a maneira como Ele vai fazer. Mas nós estamos aqui para dizer: creia, Ele tem poder. Creia, Ele tem poder. Creia, Ele tem poder. Aleluia! Ele tem poder. Neste momento, com este infinito poder, Ele é o responsável por sustentar, neste momento, cerca de 7 bilhões de pessoas. Deus tremendo, Deus poderoso, aleluia. Ele está sustentando Glória a cada Deus. uma delas com Glória a vida. Deus, graças a Deus. Você sabe o que é isso? Deus tremendo, Deus glorioso, aleluia. Glória. Estão vivas porque o Senhor permite. Você chegou até aqui e chegou até este culto porque Deus está agindo na sua vida. O poder de Deus está se manifestando na sua vida. O milagre de Deus está acontecendo na sua vida neste momento. Neste momento tem um milagre de Deus acontecendo na sua vida. Ele está te sustentando. Então dá glória a Deus. Porque teve gente hoje que saiu de casa com o objetivo de ir a algum lugar e lá não chegou. Deus de amor, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Tu és o Senhor. Agora, por quê? Há pessoas que, da mesma forma, demonstram esta fé genuína. Poderoso Jesus, Tu és tremendo. E parece que estão sempre na prova. Estão sempre na tribulação. Estão
estão sempre na angústia, estão sempre na luta, estão sempre na dificuldade. Olha essas pessoas. Enfrentaram zombaria, açoites, foram acorrentados, colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos, montes, cavernas e grutas. E aí ele diz no versículo 39: todos estes receberam bom testemunho por causa da sua fé. Essa conclusão é simplesmente desconfortável. Você esperaria que o autor dissesse: mas eles pecaram, mas eles cometeram alguma coisa errada, por isso que eles estavam nessa situação. Não, ele termina dizendo: mas todos eles alcançaram bom testemunho por causa da sua fé. Você pode dizer: mas eu não estou entendendo, alguma coisa eu não estou entendendo. Como assim? Então eles tinham fé? Bom, o texto diz isso. Eles alcançaram, não é simplesmente que eles tinham fé, eles alcançaram bom testemunho. Eles alcançaram testemunho de que eram pessoas de fé, eram pessoas fiéis e que tinham fé, mas foram apedrejados, cerrados, mortos, encarcerados. Deus, Deus, tu és Senhor Jesus. Meu irmão, minha irmã, nós estamos dizendo que haverão pessoas fiéis que vão padecer, que vão sofrer, vão padecer por conta de alguma enfermidade, vão sofrer porque vão ser injustiçados, vão padecer porque alguém poderá matá-las, porque elas vão passar fome, elas vão ser afligidas, elas vão ficar sozinhas nos desertos. Pessoas fiéis que terão uma situação nessa vida que não será muito confortável. Não serão poupadas da dor e do sofrimento. E mesmo assim, serão pessoas que vão dar um testemunho de fé. No meio dessas lutas, no meio dessas dificuldades, elas vão resplandecer como pessoas que têm fé. Você vai encontrar essas pessoas e não serão como pessoas que estarão pelo canto murmurando, com síndrome de Ena, dizendo: ai meu Deus, só acontece comigo, ó céus, ó vida, ó azar. Não, serão pessoas que darão testemunho da fé. Elas no meio da luta, no meio da prova, serão pessoas que vão glorificar a Deus, que vão confessar que a sua vida está nas mãos de Deus, que vão acreditar que o Senhor está com elas e que as situações pelas quais irão passar não vão fazer elas desistir do caminho. São pessoas que darão bom testemunho de fé.
ainda que as circunstâncias que estejam sobre elas sejam totalmente desfavoráveis. Deus tremendo. Você vê que é um outro bloco, né, de pessoas. Senhor. Que parece que tem um bloco que está ali e Deus parece que coloca elas numa altura e honra elas através da fé. Essa expressão, ela é antiga do meu conhecimento. Deve ter pelo menos uns 20 anos. Então eu vou repeti-la aqui. Há pessoas que Deus vai honrar a sua vida por conta da fé. E há pessoas que vão ter que honrar a fé com a sua vida. Por que esta situação? É a pergunta da mensagem de hoje. Este texto aqui de Hebreus, para estas pessoas, fala que Deus tinha um plano. É o versículo 40. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Então a primeira coisa que este texto diz, e que Deus revela para mim, revela para você, revela para nós, é que Deus tem planos, Ele tem projetos, Ele tem propósitos, e todos esses propósitos está a palavra melhor. Ele tem o melhor. Não é à toa que o outro texto diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. É o melhor. Mas você acabou de dizer que as pessoas foram mortas, serradas, presas, torturadas e padeciam necessidades. Como isso pode ser o melhor? Essas são as coisas encobertas. Eu só falo das coisas reveladas. Deus maravilhoso. Amém? Graças. Então nós vamos caminhar no meio-fio, e até onde o Senhor permite nós vamos falar. Mas nós não vamos falar aquilo que Deus não falou. Tu és tremendo, Jesus. Eu quero dizer, Deus tem um plano. Deus tem projetos na sua graça, na sua soberania, no seu amor. As Escrituras dizem que Ele é poderoso para fazer com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Então Deus tem propósitos, Deus tem projetos e Deus tem planos. E dentro deste plano, Deus meio que deixa algumas pessoas caminhar, parece que a própria sorte. Se vira aí, meu negão, se vira aí, dá seus pulos. É como se Deus falasse, eu acredito, pode ir, vai na sua fé que você vai conseguir. Eu vou ficar aqui na assistência, mas não vou pôr a mão não. E aí você vai perguntar, por que Deus permite isso com algumas pessoas? Não sei. Não sei. Mas as Escrituras dizem que Ele está trabalhando. O fato da pessoa estar padecendo não significa que Ele não está trabalhando. Ele está trabalhando. Ele tem um plano, um propósito. E diz essas Escrituras que Ele havia pensado em algo melhor. No caso desses hebreus que não alcançaram a promessa, o que Deus tinha pensado? Que não adiantava eles alcançar a promessa terrena e perder a promessa celestial.
Então, irmão, irmã, entenda algo. Aqui neste mundo, Deus não vai construir um paraíso. E às vezes, Ele exatamente tira a mão de cena para você desapegar. Desapega de vez. Desapega. Glória a Deus. Porque Ele tem algo melhor. Aonde está o melhor de Deus? No fim da sua jornada aqui na terra? Não! Você pode ser abençoado, receber graça, receber milagre, viver o sobrenatural aqui na terra, mas o melhor de Deus ainda está por vir, e não é aqui na terra. O melhor de Deus está por vir, e não é aqui na terra, é no céu, na presença do Senhor. Não é à toa que antigamente diziam que os crentes eram muito iludidos, porque se falava só do céu, e dizia que não precisava ligar para as coisas da terra, porque afinal de contas você ia para o céu. Aí veio uma outra geração e achou essa mensagem está meio cafona, né? Poxa, a gente precisa conquistar algumas coisas aqui na terra também. De certa forma, eles tinham razão, porque os crentes abriam mão de tudo, entregavam tudo para o mundo e para o diabo e só falava do céu. Aí, eles começaram a entender que dava para fazer alguma coisa aqui, melhorar, trazer valores do reino, investir, empreender. Mas aí aconteceu um problema com esses crentes. Eles esqueceram do céu. E aí, esses crentes viraram manhosos. Enquanto os lá do passado eram soldados que entendiam que o melhor estava no céu, vinha a luta, o camarada passava por cima que nem piscava o olho. Ele não tinha essa de dor, de chorar, ia para cima. O diabo tinha que sair da frente dele, os caras olhavam para os olhos de chama de fogo de Deus e falavam: o Senhor está na minha frente, está contemplando essa situação, sai da frente que eu vou passar. Era assim. Deus. Hoje, Senhor, essa dor, Senhor, eu não aguento mais. Ai, essa vida, Senhor, porque o Senhor não muda a minha sorte. Ai, Senhor, eu queria tanto essa bênção, Deus. Deus da Acho que eu vitória. também nem vou mais para a igreja, porque que adianta ir para lá? Eu oro e nada acontece. Deus da Bem-vindo, crentes do século 21. Deus. Glória a Deus. Porque não entenderam que há um plano e que o melhor de Deus está por vir, e não é nessa terra, é no céu. Irmão, essa bênção que você está esperando, ela pode acontecer sim, porque Deus é Deus de milagre. Mas isso não é o melhor dele para você, não. O melhor dele é você ir para o céu, estar na presença de Deus e participar da eternidade de glória. Da eternidade de glória. Se levanta neste lugar como um homem, como uma mulher de Deus, como um valente, como um soldado que não entrega os pontos. Se você tiver que lutar pela sua família até o seu último fio de vida, lute! Batalhe! E não entregue as armas. Porque enquanto você está aqui, você é um exército que segue o capitão. Ele tem planos, e alguns deles estão na área de mistério, que estão encobertos para nós e só revelados para Ele. Agora, por causa disso, você vai parar, vai sentar e ficar chorando? Não, nós estamos em Hebreus 11. O
capítulo da fé. Nós somos chamados para andar por fé e não por vistas, para caminhar, para marchar e para entender que aqui este mundo, esta vida é um lugar de dor, sofrimento e injustiça. Aqui não é o céu, meu irmão. Desculpe te informar, mas aqui não é o céu. É outro endereço. Deus amado, aleluia. Algumas pessoas, por conta disso, pensam que tudo é uma ação do diabo. Tudo que está dando errado é uma ação do diabo. Que então a solução é o combate espiritual apenas e exclusivo. Vamos orar, vamos repreender, vamos jejuar, que está resolvido. Porque é o diabo que está atrás dessa situação. Irmão, como já foi dito aqui, começa na oração. O primeiro passo que o crente tem que dar realmente é orar. Começa na oração, mas é o primeiro passo. É o primeiro. Em todas as coisas e situações que nós estamos vivendo, que você está vivendo neste momento, que você precisa tomar uma decisão, que você está enfrentando alguma dificuldade, algum sofrimento, ou que você recebeu uma bênção, um milagre, uma grande vitória, em toda a situação, o primeiro passo é orar. Você ora, agradece, louva, apresenta diante de Deus e declara que o poder do Senhor está sobre essa situação. Amém, Jesus. Graças a Deus. Vamos praticar isso? Fica de pé. Poderoso Deus nome amado, Jesus. glória a Deus. Glorioso. Você vai pensar aí nas suas picuinhas, aí nas suas coisas. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. E vai colocar diante do altar de Deus. Deus maravilhoso. Vai falar: Senhor, vem reinar. Vem colocar o seu poder e o seu domínio. Glória a Deus. Então, em nome de Jesus, vai orando. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui para declarar que Teu é o poder, Tua é a glória, Teu é o domínio e Tua é a majestade, Senhor. Não existe nada e nem ninguém capaz de ficar longe do Teu braço de poder, Senhor. Pai, por isso nós temos a alegria, nós temos a esperança, nós temos a fé, Pai, de entregar a nossa vida nas Tuas mãos, de entregar as nossas dificuldades diante do Senhor, de entregar a nossa família, de entregar a nossa causa ao Senhor, sabendo que Tu és um Deus de milagre. Para Ti não há portas fechadas, para Ti não há laudo de médicos, para Ti, Senhor, não há impossíveis, porque Tu és o Deus Todo-Poderoso. Pai, é em nome de Jesus que nós apresentamos a nossa vida e a nossa causa diante do Senhor. Vem reinar, vem trazer o Seu reino, vem trazer a Sua vontade, vem trazer o Seu querer, vem trazer o Seu domínio, porque nós submetemos a nossa vida ao Senhor. Nós sujeitamos o nosso caminho, os nossos sonhos, os nossos passos, as nossas dores, as nossas lutas, as nossas tribulações, as nossas vitórias, as nossas bênçãos. Nós sujeitamos ao Senhor. Pai, está no Teu altar, Senhor. O diabo não pode tocar. Está no Teu altar, Senhor. Repreende a força do mal. Fecha a brecha, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, está nas Tuas mãos. Está
força do mal, Senhor. Em nome de Jesus, e venha o teu reino sobre cada vida, sobre cada situação, Senhor. Em nome de Jesus, dá autoridade para o seu servo, dá autoridade para a sua serva, Pai, que sujeitou ao Senhor, ela se sujeitou ao Senhor, ele se sujeitou ao Senhor. Dá autoridade para resistir ao diabo, dá autoridade, Senhor, para resistir à força do mal, dá autoridade, Senhor, pela submissão do teu povo. Deus, aleluia. Aleluia, vamos aplaudir ao Senhor em nome de Jesus. Vai sentando, vai aplaudindo. Vamos fazer o momento da mensagem prática. Glória a Deus. Não tem pessoas que pensam que tudo é o diabo, mas que nunca colocaram nada nas mãos de Deus. Aí fica difícil. Mas também tem pessoas que pensam que tudo é prova. Não, Deus está me provando, Deus está me colocando na prova, Deus está me testando. Deus quer saber onde é que eu chego. Acho que tudo é prova que Deus colocou. As Escrituras, meu irmão, de fato dizem que Deus prova o seu povo. Que Deus coloca o seu povo à prova para que a sua fé se fortaleça, para que a pessoa aprenda, que se robusteça na sua fé. Mas nem tudo é prova de Deus, e Ele não fica fazendo isso toda hora. Na maioria das vezes, diz as Escrituras, nós somos atraídos e engodados pelos nossos próprios desejos. E nós mesmos é quem atraímos o mal sobre nós, com falta de sabedoria nas decisões, falta de postura nas situações. Então, não é Deus colocando a prova, é nós entrando no caminho errado e batendo com a cabeça. Então, meu irmão e minha irmã, existem coisas. Você pega, às vezes, uma família, a pessoa já não tem uma condição muito elevada, mas mesmo assim, ela continua naquela brincadeira de fazer filho. E vai fazendo, e vai fazendo. E aí o que acontece? Ela já não tem uma condição muito elevada. E aquilo vai tendo que ser dividido por mais pessoas, por mais pessoas, por mais pessoas. Quer dizer, a situação dela vai piorando. Agora, aonde está a prova de Deus nessa história? E aonde está a mão do diabo? Nenhum lugar. Está totalmente numa decisão pessoal. Nós temos que ter sabedoria para viver neste mundo. Irmão, irmã, e vale aquela mesma ideia. Antigamente, você via um pai e uma mãe com muitos filhos, eles se viravam. Eles se viravam. Você não entendia como, mas todos eram bem cuidados, iam para a escola. O pessoal fazia por onde? Hoje, Ana Beatriz e Luiz Felipe, se disser que vem mais um, eu saio correndo. É uma realidade diferente. É uma realidade diferente. Com 2 filhos, eu já fico meio na balança. Mas o povo criava
mas é uma outra realidade. Então, o que se precisa é de ter sabedoria para viver o tempo, o momento, a situação, a realidade que você tem. Então nós precisamos entender estas coisas da vida, que muitas vezes nós estamos plantando vento e vamos colher tempestade. Então, Deus nos dá graça de ter esta palavra revelada com sabedoria de Deus, vinda dos altos céus. Olha, vinham gente de todas as partes para ouvir a sabedoria de Salomão, mas Jesus se levantou e disse: eis aqui quem é mais sábio do que Salomão. Glória a Deus, glória a Deus. Irmão, irmã, querido, querida, você está sendo incentivado a fazer uma meditação diária das Escrituras, através do pão diário. Você sabe um dos motivos que você está sendo incentivado? Graças a Deus. É para você ter mais sabedoria e ter uma vida melhor, e viver melhor a sua fé, e alcançar mais vitórias de Deus, e saber enfrentar as dificuldades da vida. Está ali revelada. Mas se você não ler, se você não gastar um tempo com aquilo, depois você vai vir pedir oração. Pode vir, irmão, ninguém vai negar a oração, não. Mas dá para evitar algumas coisas. Dá para evitar algumas coisas. Dá para evitar. Deus tem um plano, e dentro deste plano estamos eu e você. E Ele tem algo melhor. É sempre melhor. Pode ser que para você Ele revelou um espaço mais largo para caminhar, e você vai galgar posições, vai chegar em lugares que eu não vou chegar, e você vai ter vitórias que eu não vou ter. Agora você vai ter que honrar a Deus com a sua fé, com essas bênçãos que chegaram nas suas mãos. É para você honrar a Deus, é para você abençoar pessoas, é para você investir em missões, é para você trazer o reino de Deus à terra. É o que as Escrituras diz: ao que muito deu, não sobrou, e ao que pouco teve, não faltou. Como que pode ser que o muito não sobrou e o pouco não faltou? Porque havia justiça, porque havia equidade. Aquele que tinha muito entendia que ele estava sendo abençoado para abençoar quem tinha pouco. Não era só para ele aquela bênção, não era só para ele aquela vitória, era para ser compartilhada, era para ser distribuída. Grande Deus, Tu és Senhor. Deus está falando aí? Deus, amado, aleluia. Glória a Deus. Queridos, submeter-se a Deus, resistir ao diabo, Oh Deus, ele fugirá de vós. Eu quero falar pouca coisa, mas de 2 versículos. A mensagem foi entregue, mas eu preciso falar esses 2 versículos para você fixar no seu coração o que isso quer dizer em algumas áreas da sua vida. O primeiro versículo que eu quero ler é 2 Coríntios 4:6. glorioso Deus, Tu és Senhor. Preste atenção. 2 Coríntios 4:6 vai falar de algo que está relacionado com esta palavra, e que da mesma forma
coloca situações contrastantes juntas, porque é assim que Deus faz para confundir todo mundo. Glória a Deus. Olha só, pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Preste atenção. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Preste atenção. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimamos. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não desesperados, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Irmão, é loucura aqui que eu estou lendo. Bendito Deus. Somos vasos de barro. O que ele está falando? Frágeis, vulneráveis. E aonde Deus coloca o seu tesouro. O que isso significa? É isso que nós estamos falando. Às vezes, como vaso de barro, você é perseguido, você é maltratado, você fica perplexo, você tem diversas situações que você fica abatido. É um vaso de barro, vulnerável, de dor, de medo. Mas ao mesmo tempo, o tesouro está lá dentro, a glória de Deus está lá dentro. Às vezes você está padecendo de uma enfermidade, chega alguém e pede para você orar, você ora e a pessoa é curada. Por quê? Vasos de barro, onde Deus coloca o poder. Vasos de barro. É uma loucura essa caminhada com Deus. Não é porque você não pode pensar que nunca vai ficar enfermo, nem padecer uma necessidade. Vai padecer sim, está sujeito a isso. Agora significa que quando você padeceu a necessidade, acabou o seu ministério. Mas quem disse que o seu ministério existia porque você estava bem? O seu ministério existe porque a glória de Deus está na sua vida, porque o poder do Espírito está dentro de você, porque Ele age na sua vida, e através da sua vida, você é vaso e é de barro, e se Ele quiser, Ele amassa, quebra e faz de novo. É vaso de barro. A glória é só para Deus, igreja. A glória é só para Deus, é só para Deus. O resto é tudo vaso e é tudo barro. É tudo vaso e é tudo barro. Glórias ao teu nome, Jesus. Graças a Deus. Se está no púlpito de uma igreja de 20 membros, ou está aparecendo na televisão para mais de 1 milhão de pessoas, é vaso de barro. Uma gripe derruba, fica tranquilo. Bendito seja o teu nome, Jesus, por tudo, Jesus. Deus, para fechar, Deus tremendo. Filipenses 4:10. Oh Deus. Oh Espírito de Deus. Eu quero que você saia daqui forte, com esperança, mas também perplexo, cheio de mistério na cabeça. O Deus que você serve não vai ficar numa caixinha, sendo controlado por A ou por B. Ele age a hora que Ele quiser, quando quiser. Porque Ele é Deus. Senão não seria Deus. Espírito de Deus, Jesus, tu és Senhor. Às vezes você pensa que não dá mais, que chegou a hora de desistir, que acabou as suas forças. É aí que Ele age. É aí que Ele opera, aí que Ele faz maravilha. A glória é dele, o poder é dele. Filipenses 4:10. Olha só a experiência desse homem, apóstolo Paulo. Alegro-me grandemente no Senhor, viu? Porque finalmente vocês puderam renovar o seu interesse por mim.
De fato, vocês já haviam se interessado antes, mas não tiveram a oportunidade de demonstrar. Está falando lá dos Filipenses. Não estou dizendo isso porque eu esteja necessitado, porque eu já aprendi a contentar-me com o que tenho. Eu já aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar por necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Glória a Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. Graças a Deus. Glória a Deus. Olha o mistério aí de novo. Sei ter fartura e sei padecer necessidade. Porque na hora da fartura o Senhor vem e me fortalece, para que eu tenha sabedoria para administrar aquele momento. Na hora da necessidade o Senhor vem e me fortalece, para que eu possa atravessar aquela tribulação. Eu posso todas as coisas. Não é o fato de eu ser elevado em poder, numa posição lá de autoridade, numa condição às vezes de riqueza ou de poder político, que vai roubar a minha fé. O Senhor Jesus está comigo e me dá autoridade e me dá poder para eu sentar com reis e com príncipes, e mesmo assim não macular o meu coração, continuar sendo um servo fiel. Eu preciso estar ligado no Senhor, porque o poder corrompe, a riqueza destrói, mas o poder do Espírito renova-se para ficar em posições de autoridade. Tem que ser um homem, uma mulher cheia do Espírito. Você quer riqueza, você quer prosperidade, você quer abastança, então primeiro de tudo, encha-se do Espírito de Deus. Encha-se do Espírito de Deus. Não existe lugar que você vai precisar mais do Espírito de Deus do que quando você estiver num lugar elevado, podendo esquecer de tudo. Mas também, quando estiver padecendo necessidade, Ele vai estar lá. Você vai olhar para o lado e vai olhar para o outro e vai falar: Senhor, por que me abandonaste? Por que me deixastes aqui padecendo esse mal, essa necessidade, Senhor? Me ajuda, Pai. Você não vai ver, você não vai ouvir, mas Ele vai estar lá. Glória a Deus. Glória a Deus. Diz as Escrituras que Ele não vai permitir que alguma coisa aconteça além daquilo que você pode suportar. Graças a Deus. Porque juntamente com a prova, Ele vos dará o escape. Graças a Deus. Glória a Deus. Irmão, irmã, você pode todas as coisas se Jesus te fortalecer. Então o que nós precisamos? Do fortalecimento do Senhor. Meu querido, minha querida, em relação a estas situações que igualmente acontecem com aqueles que têm fé, alguns são exaltados e colocados em lugares espaçosos, e outros
são colocados em lugares apertados. Eu tenho certeza que o Espírito de Deus falou algo para você. Ele revelou algo para você. Mas igualmente, tantas outras coisas continuam encobertas. E são do Senhor. Para caminharmos pela fé. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus.